Olá, alunos, sejam bem-vindos à unidade 2 da nossa disciplina. Essa unidade nós vamos trabalhar especificamente com vocês a composição do projeto. Dentro do livro, inclusive, nessa unidade, a gente tem até um modelo do projeto, como é que vocês vão fazer, o que cabe cada coisa no projeto, o que é o objetivo, o que é a hipótese, inclusive até tem um modelo exato de como você vai compor a capa, toda a parte dentro do projeto. Isso que nós vamos passar também no decorrer um vídeo para vocês de como vocês vão compor esse projeto de pesquisa, tá? Primeiramente pensando para vocês, qual que é a importância desse projeto de pesquisa para vocês agora? É esse projeto que vai dar o norte para vocês de como vocês vão compor lá o relato técnico ou artigo final. Sobre relato técnico e artigo final, nós vamos deixar para a segunda etapa da disciplina, onde a gente vai explicar para vocês e colocar modelos do que é o relato técnico e do que é o artigo em si. E a escolha vai ser de cada um de vocês, o que vocês querem fazer, um relato técnico ou um artigo. Tá? Mas até então, o que eu coloco aqui para vocês, dentro da importância do projeto, é pensar o quê? Primeiramente, o tema. Se eu não fizer uma leitura, eu não consigo delimitar exatamente o meu tema, eu não consigo delimitar o meu problema de pesquisa, eu não consigo delimitar as minhas hipóteses, não é, professor? E não consigo nem sequer delimitar o que eu vou trabalhar de teoria, o que eu vou discutir e o que eu vou apresentar lá no final como resultado. Tá? Então, eu vou até passar para o professor Simão esclarecer um pouco mais para vocês o que é o objetivo, o que é uma hipótese, né? O que é um problema de pesquisa, tá? Para vocês, para a gente deixar bem claro isso. Não se preocupe, por enquanto, como que vocês vão fazer o relato técnico e o artigo. Preocupe-se, concentre-se no projeto. Tá? Então, um dos grandes desafios, como a professora Zoraide comentou, é nós definirmos exatamente qual a nossa linha de pesquisa. Então, comentava com vocês, definir a temática nossa de pesquisa não é simplesmente criar um título para o nosso projeto, mas é escolher qual o rumo que eu vou dar para a minha pesquisa. Então, verifiquem, lá nas páginas 15 e 16 do Guia do Aluno, tem as linhas de pesquisa que vocês devem escolher. Então, dentro de uma daquelas linhas de pesquisa, vocês devem optar por uma delas e buscar uma temática. Olha, eu gostaria de discutir as relações existentes dentro da agricultura familiar. Mas que relações? Relações sociais, relações econômicas, culturais e por aí vai, né? Então, é preciso a gente definir a temática buscando tentar entender toda uma leitura, toda uma teoria existente a respeito daquela temática. Então, como a professora Zoraide comentou, é muito importante que vocês façam uma leitura atenta a respeito dos materiais que vocês têm. Procurem autores, procurem... eu já vou mostrar para vocês aonde vocês devem procurar para que a gente tenha sites e materiais confiáveis para que a gente possa estar usando. Bom, a primeira questão, então, é escolher o tema do projeto de pesquisa, né? Feito a escolha do tema, o próximo passo é tentar identificar um problema relacionado a esse tema, né? Quais as perguntas que você vai fazer em relação a esse tema? O que esse tema gera de dúvidas ainda e que ainda não estão esclarecidas pela literatura, pelo material que você tem publicado? Pode ser, de repente, você tem uma especificidade dentro de uma cooperativa, dentro de uma empresa, dentro de um grupo social, uma especificidade que está te gerando uma dúvida. Por exemplo, qual o impacto de determinada política, qual o impacto da elevação de uma taxa de juros, qual o impacto de uma política pública para a agricultura familiar? Quer dizer, você está fazendo perguntas a respeito e que você vai demandar de um estudo para tentar identificar essas perguntas, tá? Uma situação bem importante, problema, ele deve ser um problema de cunho científico. A gente tem que evitar problemas de ordem prática, ordem técnica, problemas de gestão. Por exemplo, um problema de gestão. Como fazer para que os funcionários de uma cooperativa ganhem mais, né? Isso não é um problema científico, né? Isso é um problema de gestão
do gestor ou do diretor de uma cooperativa que ele vai ter que encontrar ferramentas para solucionar, né? Um problema científico é você, a partir de um problema, apontar possíveis soluções para aquele problema e que vai demandar que você faça um referencial teórico, que você busque dados para responder aquele problema, tá? Então, a resposta do problema é chamada de hipótese. Então, olha a grande importância que você precisa ter e atenção na delimitação do problema. Você precisa delimitar o problema, né, e você precisa propor uma resposta. Então, por exemplo, qual o impacto do PRONAF sobre a agricultura familiar? É um problema, né? Aí você vai criar uma hipótese, né? Admite-se, por exemplo, que o PRONAF gera impactos positivos para a agricultura familiar. Você está dando uma resposta. Será que essa resposta é verdadeira ou não? É a dúvida que fica. É isso que o problema vai gerar. Ele vai gerar uma resposta, que essa resposta obrigatoriamente deve ser cumprida com os resultados do estudo. Então, essa é a grande questão. Você delimita uma hipótese, que é uma resposta ao problema, e quando você chegar lá na sua conclusão, você deve obrigatoriamente informar se essa hipótese foi dada como verdadeira ou como falsa, né? Se de fato o PRONAF tem efeito positivo ou não. E esse efeito positivo você vai medir ou mensurar, por exemplo, com os dados do teu trabalho, né? Feito isso, então você já consegue perceber que tem que ter uma estreita relação entre problema e hipótese, né? O problema não pode falar uma coisa e a hipótese apresentar uma coisa distoante. Eles têm que estar na mesma linha, tá? Bom, feito isso, o próximo passo é definir os objetivos. Então, o objetivo é como se fosse o caminho que você vai seguir, né? Então, é o velho exemplo. Eu estou seguindo da universidade para a região norte da cidade, né? Então, eu estou indo do sul para o norte. Eu posso seguir por vários caminhos. Eu posso ir por uma avenida, por uma rua menor. São diversos os caminhos. Os objetivos é isso. O que você vai fazer para atingir, para responder à tua hipótese? Então, por exemplo, no caso do PRONAF. Então, identificar o montante de recurso repassado pelo governo federal, verificar as linhas que foram aplicadas. Então, eu vou colocar no objetivo geral e nos objetivos específicos todos os passos que eu vou cumprir. Isso é o objetivo, tá? Só que assim, para que eu cumpra esses passos, eu preciso de ferramentas para cumprir eles, né? E essas ferramentas a gente chama de metodologia. Então, quer dizer, para que eu vá da região norte para a região sul, eu posso ir de carro, eu posso ir a pé, eu posso ir de ônibus, eu posso ir de diversas formas de locomoção. Assim é no projeto de vocês. Vocês podem usar diferentes formas, ferramentas metodológicas para atingir aqueles objetivos. E essas diferentes ferramentas é que vão dizer se a tua pesquisa é qualitativa e quantitativa, que vai ser o tema da próxima videoaula, né? Então, você vai delimitar quais tipos e quais ferramentas de pesquisa você vai estar usando para você cumprir aquele objetivo teu, né? Então, pessoal, de forma bem geral, vamos olhar aqui nessa relação problema, hipótese e objetivo que a gente tem. Então, se vocês observarem lá, no problema, hipótese e objetivo que a gente colocou no livro, olhem aqui nesse quadro comparativo. Eu sugiro que vocês façam um quadro exatamente igual a esse, quando vocês forem delimitar o problema. Não para escrever no projeto, mas um quadro desse para que vocês façam análise. Então, observe. Olha como existe relação. Lá no livro a gente colocou assim, um possível problema. Quais as principais dificuldades encontradas nos estabelecimentos familiares para diversificar as fontes de renda? Eu perguntei. A hipótese que eu coloco é: o baixo capital humano dos estabelecimentos agrícolas influencia na diversificação das fontes de renda. E a baixa superfície agrícola útil está diretamente relacionada à concentração de renda. Ou seja, eu estou falando que a baixa escolaridade está relacionada ao problema na diversificação das fontes de renda, e pouca terra também está relacionada à pouca diversificação das fontes de renda. Ou seja, a minha hipótese tem estreita relação, então aqui a hipótese, tem estreita relação com a pergunta, né?
E aí eu fiz um objetivo que tem relação à hipótese e ao problema. Então, o problema pergunta, a hipótese responde e o objetivo diz como chegar a essa resposta. Esse como chegar é como você conseguir os dados, né, que você vai chegar a essa resposta dessa hipótese. E aí, você precisa ainda fazer uma justificativa do porquê desse problema, desse projeto, né? Justificar, olha, esse estudo vai ter o efeito teórico nesse sentido, vai ter um efeito prático nesse sentido. Quer dizer, não é fazer um projeto, um estudo simplesmente por fazer ou para cumprir a exigência da nossa disciplina. Que justifica a pesquisa, né? Exatamente, que justifica a pesquisa. Bom, feito esse primeiro delineamento, a gente vai começar também com o referencial teórico. É muito importante na questão do referencial teórico que a gente tenha claro dentro desse referencial os livros e sites que a gente está usando. Então, quer dizer, fazer o referencial teórico é você fazer pesquisas a respeito do tema. E essas pesquisas, elas começam muito antes da gente delimitar o tema. Acho que a professora Zoraide comentou muito bem, né? É preciso eu fazer pesquisas teóricas já para fazer a delimitação do tema. Eu acredito, assim, que a professora Zoraide tem também algumas dicas importantes de como fazer um referencial teórico, o que pesquisar. A gente tem base de dados, que é o próprio Google, né, contribui bastante com a gente nessa questão, que é o Google Acadêmico. A gente tem o Periódicos CAPES, que tem revistas, artigos. Uma coisa importante que a gente tem que pensar é assim, o que eu vou procurar, no que eu vou ler? Você tem que procurar em sites que sejam confiáveis, né? Eu não vou simplesmente pegar um artigo da revista Veja e dizer assim, eu posso ter aqui como verdade absoluta e colocar no meu artigo, né, com a teoria. Isso não vale. Tá certo, se vocês quiserem citar alguma coisa em separado, sim, mas não vale no nosso caso para a questão do referencial teórico, né? Tem que ser artigos científicos, né? Uma revista, nesse caso, é uma questão mais jornalística, né? Não é questão de artigo. A gente pode usar como parâmetro para algumas outras situações, tá? Mas não dentro do caso do nosso referencial teórico. Então, a gente fala bastante do Google Acadêmico, né, que acho que é uma facilidade ali né, de achar... De pesquisa. De botar o tema ali e achar várias coisas ali dentro do Google, né? Isso. Então, essa ferramenta que a professora Zoraide comenta do Google Acadêmico, você pode ir no Google e digitar Google Acadêmico, né? Quando você digitar, ele vai aparecer aqui o link, você pode acessar o Google Acadêmico e é uma possibilidade que você, por exemplo, vai digitar lá, agricultura familiar, né? Quando você pesquisar no Google Acadêmico, você vai encontrar artigos científicos sobre agricultura familiar. Então, artigos que estão publicados em revistas. Quando a gente fala periódicos científicos, a gente está falando em revistas científicas. Então, o termo revista, ele seria um termo mais amplo, mas quando a gente usa o termo periódicos, a gente está indo para essas publicações científicas. Então, deem preferência a esse tipo de publicação, tá? Então, vocês podem olhar dentro do Google Acadêmico todas as possibilidades que vocês têm de produções científicas, tá? A CAPES também tem um portal de periódicos, que é o chamado Periódicos CAPES. Dentro desse portal da CAPES, vocês vão encontrar todas as revistas. Então, você pode procurar aqui por periódico, livro, bases, né? Inserindo o termo, ele vai te dar todas as possibilidades que você tem de revistas científicas que você pode estar usando. Então, novamente ressaltando o que a professora Zoraide comenta, evitem fontes de qualquer natureza, como blog, fontes não confiáveis. Deem preferências, se você for usar sites da internet, a sites de institutos de pesquisa, IBGE, IPARDES, Banco Central e por aí vai, né? E deem preferências a informações de artigos científicos ou livros. Evitem blogs, porque um blog é uma visão pessoal de uma pessoa. Evite, por exemplo, o Wikipédia ou alguma coisa nesse sentido, né? Porque o que acontece? Nesses blogs você tem informações da visão do autor, que pode ser que não seja verdadeira. Se o cara tiver errado, você estará transmitindo um erro, né? Então você está
propagando o erro da pessoa, né? Então, o que a gente orienta? Vocês, a partir desse módulo 2, vocês já têm o formato de um projeto de pesquisa, as normas da BNT, espaçamento de linha tal, tamanho de letra tal, formatação tal, e como pesquisar e como citar. Então, a partir de agora, não só na disciplina de metodologia, de elaboração, que é a nossa disciplina, mas em todas as outras disciplinas, os tutores vão exigir o cumprimento da norma da BNT. Tá? Então, até agora, vocês poderiam fazer os trabalhos de qualquer forma, sem estar na norma. A partir de agora, que vocês já tiveram a disciplina, vocês vão ter que estar dentro da norma. Tá? Então, muito cuidado, pessoal. Plágio. Plágio é crime. O que é o plágio? O plágio é quando você coloca no seu trabalho um fragmento de texto em que você afirma que aquele fragmento foi você que escreveu, quando na verdade você copiou de um artigo, você copiou de uma fonte da internet, copiou de uma outra fonte. Isso é crime. Está previsto na legislação com punição. Todo plágio identificado nos nossos trabalhos, o trabalho vai ser zerado. Tá? Então, para que você não incorra em plágio, assista os vídeos do e-book. Tem como fazer uma citação indireta, como fazer uma citação direta, as formas corretas de fazer essas citações, para que vocês não tenham problema de plágio, não tenham problema de nota, e de repente não respondam, até criminalmente, de repente, por uma questão de se apropriar de uma informação de um outro autor.